Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal mais uma vez e já tivemos o vídeo da apresentação do nosso canal e agora o nosso primeiro tema, mediunidade, tá? Primeira coisa assim, o que vem a ser a mediunidade? Nós vamos ver no vídeo 2 que existem vários tipos de mediunidade, né? A mediunidade ela é inerente do ser humano, tá? Como qualquer outra capacidade de enxergar, né? De ouvir, do tato, né? O olfato. Então, assim, todo ser humano nasce médio, de alguma forma, tá? E aí você deve estar se perguntando, mas eu conheço médio de corporação, né? Um amigo, alguém, ou eu mesmo me sinto médio, né? E eu sou diferente, eu percebo que há diferença entre as minhas obrigações, as minhas necessidades e de alguém que não exercita ou não se colocou para desenvolver a mediunidade. Sim, tá? Então, é inerente. Então, quando eu digo que é inerente do ser humano, é justamente para desmistificar, tá? Então, assim, a gente não aceita aqui na nossa casa a ideia de que o médium é um escolhido por Deus, né? O médium é um missionário, né? Nem que a mediunidade é uma obrigação e que não exercício, não desenvolvimento da mediunidade, você será castigado pelos seus guias, pelos seus orixás, por Deus, né? A sua vida vai andar para trás. Então, assim, existe, na nossa concepção, explicação, né? Mas algumas pessoas nascem com um nível maior ou menor de intensidade de realmente dar um andamento no desenvolvimento mediúnico, na comunicação mediúnica, tá? Então, para tentar explicar isso daí, a gente tem que recorrer aos fundamentos do Espiritismo, tá? Eu tive minha jornada no Espiritismo por 5 anos, estando no Espiritismo e iniciando na Umbanda, né? Na Umbanda, há pouco tempo a gente começou a ter literatura, pouco tempo, razoavelmente pelo tempo da religião, né, em relação a outras religiões, porque as religiões de matriz africana ela tem a característica de o conhecimento ser passado pela ancestralidade, né, de pai para filho e assim por diante, pelo respeito máximo nessa ancestralidade, né, e era natural que se aprendesse e não havendo tanto a necessidade de se publicar algo para se oficializar isso daí. Então vamos recorrer aos estudos do Espiritismo, tá? Para quem já conhece, para quem não conhece, né? Então o Espiritismo nasce lá no século XIX, né? O codificador Allan Kardec, tá? Então, assim, a gente se baseia, assim, nos livros de Allan Kardec como base para a vivência do mundo entre os espíritos, a comunicação entre os espíritos, tá certo? A Umbanda, ela bebe de várias fontes, né? Ela tem componentes da Igreja Católica, ela tem componentes vindo de outras religiões, né? Então, e o Espiritismo é uma das bases, né? Então, lá no início tinha os fenômenos, né, das mesas girantes, tá ok? Naquele momento foi preciso, né, lá na França, que os espíritos fizessem fenômenos realmente físicos, né, de mesas girarem, de cestos, né, com lápis amarrado, começassem a escrever, até aqueles estudiosos ali do espiritismo compreenderem que não havia necessidade de nada externo, né? Que na verdade a mediunidade é uma capacidade do ser humano e que o que fazia as mesas girarem, os cestos se mexerem, as pancadas no piso ou na mesa, na verdade era a mediunidade das pessoas ali presentes, juntamente com a presença dos espíritos já desencarnados. Então aí você pode se perguntar por que eu tenho a incomodação, a necessidade ou a curiosidade, porque algumas pessoas têm a obrigação, seguem, né, numa casa espírita, num terreiro, num templo, desenvolvendo a mediunidade. Eu sinto tanto essa necessidade e outras pessoas não. Outras pessoas simplesmente vão como visitantes e estão bem. Então, voltando ao Espiritismo, eu deixo aqui a minha explicação aqui, que mais me confortou, é que há um ciclo reencarnatório, né? Nós morremos e reencarnamos múltiplas vezes. E a mediunidade
significa o desenvolvimento da mediunidade, né? A necessidade de trabalhar como médium, ela surge por questões ligadas a outras existências, tá? Vamos imaginar que você, numa outra vida, você foi uma pessoa muito egoísta, né? Foi uma pessoa, enfim, rancorosa, foi uma pessoa como ser humano, né? Mas isso vivendo intensamente coisas prejudiciais àquela sua existência, né? E que lá, no plano espiritual, talvez te deram a oportunidade ou a magnífica engenharia do universo decidiu que o caminho para você corrigir essas falhas na eternidade do espírito, das suas encarnações, seria justamente você se doar ao próximo. Não há exercício maior, né, do que realmente o atendimento dentro da mediunidade. Então, para quem já está em desenvolvimento, para quem já está numa corrente de Umbanda, é necessário se desligar, né, de desafetos, né, a mediunidade, a necessidade de desenvolver a mediunidade, ela vem muito mais com uma necessidade de você se corrigir, você médio, né? Quando eu falo médio, é o médio, é o Cambone, são todos da corrente de trabalho dentro do tempo de Umbanda, mas ela vem realmente, porque ali você tem que se desprender de desafetos, né? Eu brinco aqui que passou no portão, não existe o João ou Maria, existem pessoas, né? Diferentes dificuldades, problemas, e você também tentando que se lapidar, né? Enquanto existência espiritual, tá ok? Então, a gente procura desmistificar o conceito de que o médium, o zelador, o sacerdote, a mãe de uma casa, né? O médium de corporação são pessoas iluminadas, escolhidas por Deus e que serão castigadas se saírem do seu compromisso dentro da mediunidade. Então não é bem assim, tá ok? Você veio com um propósito um pouco maior e aí diferentes graus de necessidade de lapidação dessa existência e que o exercício da mediunidade, a entrega dentro de um tempo de Umbanda, quanto mais você se entregar, mais você alivia calos, né, cicatrizes que ficaram de outras encarnações, tá? No Brasil, nós temos muito forte como exemplos, né? Chico Xavier, a obra toda de Allan Kardec, de Valdo Franco, tá ok? Então, assim, a gente precisa entrar nesse contexto do espiritismo para depois chegar e entender um pouco como é que é a mediunidade específica ou mais próxima dentro de um templo de Umbanda, tá? Então, assim, bom, existem sintomas de mediunidade? Ah, eu vejo espíritos, eu vejo vultos em casa, eu ouço vozes, enfim, sinto a presença, eu tenho sonhos, eu tenho premonições, tá? Isso se podemos falar em sintomas, talvez é por aí que a maioria das pessoas chegam com um relato com alguma dessas coisas que está realmente incomodando, causando uma confusão mental, desequilibrando, né? Então nós acreditamos que assim é o mundo espiritual forçando de alguma forma para que você busque um auxílio. Aquilo que incomoda a gente busca mudar, né? E a partir do momento em que você decide trilhar nesse caminho, você vai ver que as coisas começam de fato a se transformar ao seu redor, tá? Então, não são sintomas, né? São sensações, são sentimentos, né? Que pode e na maioria das vezes ocorre diferente entre as pessoas, mas que vão por estar incomodando, vão te levar a seguir uma religião. Lembrando que, assim, respeitamos, né? Tem pessoas que simplesmente falam, eu não tenho religião, eu rezo, e eu me sinto bem. Cai nessa história que a gente está comentando desde o começo do vídeo, né? Algumas pessoas não nasceram nessa vida com essa necessidade. Outras sentem um buraco, sentem um vazio que não se completa e vai se encontrar no exercício da mediunidade. Todos somos médios. Numa corrente de trabalho na Umbanda temos os cambones, temos a Iabacê, temos os ogãs, temos a mãe pequena, temos os sacerdotes, né? Temos todos, e todos somos médios também, cada um com sua peculiaridade, necessidade
e tarefa dentro de um templo de Umbanda, tá ok? Então, esse nosso vídeo desmistificando a mediunidade e tentando dar uma condução, né, ao longo dos nossos vídeos, conduzir da melhor forma para que você não fique achando que, primeiro, que você é um patinho feio, né, alguém muito esquisito, alguém ou louco, né, absurdamente louco, né, fora do contexto social aí, ninguém te entende. Então, é esses traumas, né, ou essas chateações que a gente passa, que não são todos que vão compreender, mas que é natural, faz parte do início, faz parte do processo. Tá ok? Espero ter contribuído nesse vídeo. Convido vocês a assistir o nosso segundo vídeo tratando sobre os tipos de mediunidade. Lá vamos falar mais um pouquinho sobre sintomas, sensações, mas os tipos diferentes de mediunidade que podem ocorrer dentro de um templo de Umbanda. Tá ok? Aguardo vocês. Um abraço fraterno. Fiquem com Deus.